Bom dia, meus amores. Vamos a mais uma correção. Peguem o livro na página 112 para poder vocês acompanharem. Primeira questão. Descubra o valor do quadrado nas sentenças abaixo. Então, letra A. Vocês estão lembrados que para a gente descobrir o valor do termo desconhecido, a gente vai utilizar a operação inversa. Então, letra A tem quadrado menos 43 igual a 85. Para a gente resolver, a gente precisa isolar o quadrado. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que jogar o 43 para o lado do 85. Só que ele vai com o sinal inverso. Qual é a operação inversa da subtração? A adição. Então, o menos 43 vai para o lado do 85, só que ao invés de menos 43, ele vai mais 43. Então, vai ficar quadrado igual a 85 mais 43. Quadrado é igual a 128. A gente vai resolvendo como se fosse uma expressão. Letra B, tem 6 vezes quadrado igual a 96. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que isolar o quadrado e aí a gente vai passar o 6 para o lado do 96, só que ele vai com o sinal inverso. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, vai ficar quadrado igual a 96 dividido por 6. Quadrado é igual a 16. Letra C. Quadrado dividido por 7 é igual a 105. Aí, da mesma forma, a gente isola o quadrado, joga o 7 para o lado do 105, só que ele vai com sinal inverso. Então, ele vai o quê? Vezes 7. Então, quadrado é igual a 105 vezes 7. Quadrado é igual a 735. Segunda questão. Determine o valor do termo desconhecido. Letra A. 2 vezes quadrado menos 3 igual a 17. O primeiro passo que a gente tem que fazer é jogar o menos 3 para o lado do 17. E aí ele vai com o sinal inverso. Ele vai mais 3. Então, vai ficar 2 vezes quadrado igual a 17 mais 3. Pronto. Aí a gente repete o 2 vezes quadrado igual a 17 mais 3 é igual a 20. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar o quadrado e vai jogar o 2 vezes para o lado do 20, só que ele vai com o sinal inverso. Então, vai ficar quadrado igual a 20 dividido por 2. Quadrado igual a 2. Letra B. 6 vezes quadrado mais 9 igual a 51. Então, aí a gente também vai ter que primeiro fazer o quê? Jogar o 9 para o lado do 51. Só que ao invés de ir mais 9, ele vai menos 9. Então, vai ficar 6 vezes quadrado igual a 51 menos 9. Aí, pronto. 6 vezes quadrado é igual a quanto? 51 menos 9, 42. Agora que a gente já resolveu, a gente agora vai isolar o quadrado e vai passar o 6 para o outro lado. Então, vai ficar quadrado igual a 42 dividido por 6. Quadrado é igual a 7. Letra C. Dentro do parêntese tem uma divisão. Mais 8 igual a 30, né? A gente vai primeiro passar o 8 para o lado do 30. Então, a gente repete. Quadrado dividido por 3 igual a 30 menos 8. Porque o 8, o mais 8, ele passa para o lado do 30, só que o quê? Com o sinal inverso, menos 8. Então, vai ficar quadrado dividido por 3 igual a 30 menos 8 deu quanto? 22. Então, agora que a gente já resolveu essa subtração, a gente vai passar o quê? O 3 para o lado do 22, a gente vai isolar o quadrado. Só que o 3, ele vai agora com o sinal inverso, ele vai o quê? Com o sinal de vezes. Então, vai ficar quadrado igual a 22 vezes 3, quadrado é igual a 66. Letra D, a gente tem uma quadrado dividido por 4, menos 10 igual a 5. Primeiro, a gente vai passar a subtração, o menos 10 para o lado do 5. Então, só que ele vai o quê? Mais 10. Então, vai ficar quadrado dividido por 4 igual a 5 mais 10. Aí, embaixo, quadrado dividido por 4 é igual a 5 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 15. Aí, a gente agora vai isolar o quadrado e vai jogar o 4 para o lado do 15, só que ele vai com o sinal inverso. Aí, ele vai como? Vai ficar quadrado igual a 15 vezes 4. Quadrado é igual a 60. Letra E tem 5 vezes quadrado mais quadrado. Se eu tenho
5 vezes quadrado mais quadrado, eu tenho o que aí? 6 quadrados. Então, vai ficar 6 quadrados é igual a 72. O 6 agora, ele vai passar para o lado do 72. A gente isola o quadrado e aí vai ficar quadrado igual a 72 dividido por 6. Quadrado é igual a 12. Letra F. 3 vezes quadrado dividido por 5, igual a 9. Então, nessa situação aí, a gente vai resolver, vai fazer o que primeiro? A gente vai jogar o 5 para o lado do 9. Só que aí ele vai com o sinal inverso. Ele vai o quê? Vezes 5. Então, vai ficar 3 vezes quadrado é igual a 9 vezes 5. 3 quadrado é igual a 45. Agora, o 3 passa para o lado de lá. Aí, vai ficar quadrado igual a 45 dividido por 3. Quadrado é igual a 15. Página 116 agora, primeira questão. O triplo de um número, a gente não sabe que número é esse. Então, o triplo de um número é o quê? É 3 vezes quadrado. Quadrado porque a gente não sabe que número é esse. Menos 18 é igual a 45. Então, como é que a gente vai armar essa sentença? 3 vezes quadrado, porque triplo é 3 vezes. 3 vezes um número que eu não conheço, menos 18 é igual a 45. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É passar o 18 para o lado do 45. Então, vai ficar 3 vezes quadrado é igual a 45 mais 18, porque o menos 18 ele passa para lá com o sinal inverso. Então, vai ficar 3 vezes quadrado é igual a 63. Agora, a gente isola o quadradinho e o 3 passa para o lado do 63 com o sinal inverso. Se ele é vezes, ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar quadradinho é igual a 63 dividido por 3. Quadradinho é igual a 21. Segunda questão. A soma de dois números consecutivos é 57. Determine-os, ou seja, quais são esses números? Números consecutivos são aqueles números que vem um e logo em seguida vem o outro. Por exemplo, qual é o número consecutivo de 8? É o 9. Para eu achar o 9, eu vou ter que fazer o quê? 8 mais 1. Então, para eu achar o consecutivo de um número, basta esse número mais 1. Então, assim, se a soma de dois números consecutivos é 57, então eu vou ter que fazer o quê? Quadradinho, que é o número, e o consecutivo dele, que é quadradinho mais 1, porque para eu achar o consecutivo de qualquer número, é esse número mais 1. Então, a sentença vai ficar quadradinho mais 1 é igual a 57. Então, eu tenho quadradinho mais quadradinho dá o quê? Dá 2 quadradinhos, ou seja, dá 2 vezes quadradinho mais 1 igual a 57. E aí, primeiro eu tenho que fazer o quê? Jogar esse mais 1 para o lado do 57, só que ele vai com o sinal inverso, ele vai menos 1. Então, vai ficar 2 vezes quadradinho é igual a 57 menos 1. 2 vezes quadradinho é igual a 58. E agora o 2 passa para o lado do 58 com o sinal inverso. Então, vai ficar quadradinho é igual a 56 dividido por 2. Quadradinho é igual a 28. Então, um dos números é 28. O consecutivo dele é o quê? É 28 mais 1, portanto, é 29. Então, os números são 28 e 29. Terceira questão. A soma de dois números é 54. Um deles é 6 unidades maior que o outro. Determine-os. Então, a soma de dois números, eu não sei. Eu sei que um dos números é 6 unidades maior do que o outro. Então, vai ser o quê? Quadradinho, que é um dos números que eu não sei. E o outro vai ser o quê? Quadradinho mais 6, porque ele é 6 unidades maior que o outro. Então, vai ficar o quê? A sentença quadradinho mais 6 é igual a 54. Se eu tenho quadradinho mais quadradinho, eu vou ter o quê? 2 vezes quadradinho. Então, 2 vezes quadradinho mais 6 é igual a 54. A primeira coisa que eu faço é jogar o mais 6 para o lado do 54 com o sinal inverso. Então, vai ficar 2 vezes quadradinho é igual a 54 menos 6. 2 vezes quadradinho é igual a quanto? 54 menos 6, 48.
Então, agora eu vou isolar o quadradinho e vou jogar o 2 para o lado do 48 com o sinal inverso. Então, vai ficar quadradinho é igual a 48 dividido por 2. Quadradinho é igual a 24. Então, um dos números é 24. E o outro número, vocês estão lembrados que é o quê? 6 unidades maior do que o outro. Então, se um é 24, o outro é 6 unidades maior, então vai ser 24 mais 6. O outro número vai ser 30. Quarta questão. Nos Jogos Internos de uma escola, 404 atletas se inscreveram. A quantidade de atletas do ensino fundamental é o triplo da quantidade de atletas do ensino médio. Quantos são os atletas do ensino fundamental? A gente sabe quantos são do ensino médio? Não. Então, a gente vai representar pelo quadradinho, certo? Só que a quantidade de atletas do ensino fundamental é 3 vezes a quantidade do ensino médio. Então, vai ser o quê? 3 vezes quadradinho. Para a gente saber a quantidade de atletas do ensino fundamental, a gente vai fazer o quê? 3 vezes quadradinho, que é do ensino fundamental, mais quadradinho, que é a quantidade de alunos do ensino médio, é igual a 404. Então, se eu tenho 3 quadradinhos mais um quadradinho, vai ficar quantos quadradinhos? 4 vezes quadradinho, igual a 404. E aí, eu isolo o quadradinho e jogo o 4 para o lado do 404, só que com sinal inverso. Então, vai ficar quadradinho igual a 404 dividido por 4. Quadradinho é igual a 101. Então, 101 aí é o valor de atletas do ensino médio. E do ensino fundamental foi o triplo. Então, vai ser 3 vezes 101, que vai dar 303. Então, 303 atletas do ensino fundamental se inscreveram. Quinta questão. Calcule 4 mais 10 dividido por 2 é igual. A gente sabe que numa expressão como essa, a gente resolve primeiro quem? A divisão. Então, a gente repete o 4 mais e faz 10 dividido por 2, 5. Aí, agora a gente soma. 4 mais 5 é igual a 9. Portanto, o resultado dessa expressão é 9. Agora, ele pede para digitar em uma calculadora a sequência. 4 mais 10 dividido por 2. Se a gente for utilizar uma calculadora antiga, a gente vai ver que ela vai resolver de acordo com a operação que a gente bota. Então, ela iria fazer 4 mais 10 vai dar 14. 14 dividido por 2, 7. Então, qual seria o resultado? 7. B. O resultado encontrado na calculadora é igual ou diferente do que você encontrou resolvendo a expressão? Seria diferente, né? Por quê? Pois as calculadoras comuns, elas resolvem as expressões na ordem que as operações aparecem, na ordem que a gente vai digitando. Para evitar erro, como você determinaria o resultado da expressão 120 mais 236 dividido por 4 utilizando uma calculadora? Então, primeiro a gente teria que fazer o quê? A divisão. 236 dividido por 4. E depois a gente somar com o 120. E aí o resultado vai ser o quê? 179. 6. Utilizando uma calculadora, determine os resultados das expressões abaixo. Letra A. O resultado é 28. Lembre-se de primeiro resolver a multiplicação, depois a adição. B. O resultado é 95. Primeiro é a divisão, depois a subtração. E a letra C, o resultado é 46. Primeiro resolve a divisão para depois a adição. Sétima questão. Ao comprar uma televisão, Cristina pagou R$ 222 de entrada, mais 9 parcelas de R$ 112. Quanto ela pagou por essa televisão? Escreva uma expressão numérica que resulte na solução desse problema. Pronto, ela o quê? Deu de entrada 222 e pagou também 9 parcelas de 112. Quanto será que ela pagou? Então, a gente vai ter que resolver 9 vezes 12. 9 vezes 12 vai dar 1.008. 1.008 mais 222 vai dar quanto? 1.230. É o valor que ela pagou. A expressão que poderia ser colocada é essa aí, 222, que foi o que ela deu de entrada, mais 9 vezes de 112. Aí a gente resolve a multiplicação e depois a adição. Oitava questão. Maria tinha R$ 640. Comprou um presente de 80 para sua irmã e dividiu o restante do dinheiro entre seus 2 filhos. Quantos reais cada filho recebeu? Então, primeiro a gente vai ter que fazer o quê? Se ela comprou um presente, esse valor
foi abatido no valor que ela tinha, né? Então, é o quê? 640 menos 80. Ela ficou com quanto? 560. Esse valor ela dividiu para os dois filhos. 560 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 280. Então, cada filho recebeu R$ 280. Nona questão. Mário realizou sucessivas operações de matemática. Multiplicou o número 24 por 27, multiplicou este produto por 4, dividiu o resultado por 6. Em seguida, o quociente obtido foi dividido por 12. Qual foi o número obtido por Mário? Então, primeiro ele multiplicou 27 por 24 e encontrou 648. Esse resultado, que é o produto, ele multiplicou por 4 e encontrou 2.592. Esse resultado, ele dividiu por 6 e encontrou 432. O quociente dessa divisão, ele dividiu por 12 e encontrou 36. Portanto, o número obtido por Mário foi 36. 10ª questão. Observe o gráfico abaixo e depois responda a questão. O título desse gráfico é o esporte preferido dos alunos do 5º ano. Na linha vertical, tem os esportes e na linha horizontal, o número de votos que cada um recebeu. A questão quer saber, dividindo igualmente o total de votos entre os 4 esportes, quantos votos cada um receberia? Então, aí a gente vai ter que o quê? Somar a quantidade de votos que cada esporte recebeu. Então, vai ser 135 mais 172 mais 145 mais 196, que vai dar 648, né? Aí, esse valor a gente vai dividir pelos 4 esportes. Então, que vai dar o quê? 162, se a gente dividisse igualmente o total de votos entre os 4 esportes.